Olá, tudo bem? Aqui é o delegado federal Rui Silva. Está no ar o Democracia em Foco. Mais que um programa, um movimento que se dispõe a interferir positivamente na história, na certeza que segurança pública, ordem e justiça social em nossa cidade e em nosso país tem jeito sim, de verdade. O tema de hoje, educação. Um dos temas da mais alta importância. Um tema da mais alta importância, porque afinal de contas, educação é a base de tudo. Para tratar conosco desse tema tão relevante, o professor Aderson Silva, ele que também é pré-candidato a vereador de Governador Valadares. Professor, quem é o professor Aderson Silva? Fique à vontade. Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu espero que estejam todos bem. Pessoal, meu nome é o Aderson Ferreira da Silva. Sou professor de filosofia na rede estadual de ensino e também já militei dentro da esfera municipal, onde também tive grande vivência e pude também exercer a função de pedagogo escolar na educação infantil, nos anos iniciais. Sou professor, moro em um bairro conhecido aqui da cidade, na região do Castanheiras. Sou casado, tenho 2 filhos, sou cristão e, de fato e de verdade, ansiamos por uma Valadares cada vez melhor. Com certeza. Professor, o senhor mencionou que gostaria de nos trazer, né, um trecho da palavra de Deus, né? E eu fiquei muito satisfeito aqui com a fala inicial do senhor, né? Sou professor, sou cristão, sou casado, ou seja, defendo a família. Com certeza. Tudo isso é muito bom, né? São coisas que a nossa sociedade está um pouco carente, mas eu gostaria que o senhor, já nesse início do Democracia em Foco de hoje, nos trouxesse o que o senhor disse que tem para nos trazer sobre a palavra de Deus. Beleza. Tá. Interessante que o nome do programa, Democracia em Foco, ou seja, estamos mirando o direito de todos. E eu fiquei a pensar, doutor Rui, e primeiramente é um prazer estar aqui com o senhor, bem como com todos, e eu fiquei a pensar naquele capítulo de número 90 do Salmo, no seu versículo 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal forma que alcancemos corações ou coração sábio. Remete à ideia de valorizar o que temos hoje. Este livro a qual estou segurando, de Richard, ele tem como título Não Faça Tempestade em Copo d'Água. E é bem verdade que muitas são as pessoas que hoje, por causa de pequeníssimas coisas, faz uma tempestade no copo d'água e por esse motivo vive uma vida de sofrimento, tristeza e não valoriza, por não reconhecer, não valoriza o tesouro que tem, que se chama hoje. E o texto que eu quero compartilhar com nós é o seguinte: a essência desse ensinamento, ensina-nos a contar os nossos dias de tal forma que alcancemos corações sábios. A essência desse ensinamento é que tudo na vida está em constante movimento. Tudo tem um começo e um fim. Toda árvore começa numa semente e voltará à terra. Toda a rocha é formada e toda a rocha se esvará. Em nosso mundo moderno, isso quer dizer, em todo carro, toda máquina, cada peça de roupa criada, tudo envelhecerá e será farrapo. Então eu quero deixar esse preâmbulo aqui, dizendo que valorizemos mais a nossa vida, valorizemos mais as nossas amizades, porque é isso que conta. E digo sempre, até mesmo para os nossos alunos, que a amizade abre portas, e muitas das vezes não é só portas financeiras, abre portas para um dia melhor, portas para melhor convivência com o outro,
tem sempre uma forma de fazer diferente e melhor. Exatamente. Tem gente que vive como se nunca fosse morrer, não é, professor? Sim, sim. E essa mensagem que o senhor nos trouxe é uma lição extraordinária, porque nos leva a uma reflexão. Como eu disse, tem gente que vive como se nunca fosse morrer, como se não tivesse consciência disso. E quando na verdade a gente tem que viver e tratar os nossos semelhantes como se fosse a última oportunidade, né? E como se diz, né, pegando o gancho aqui da palavra do Senhor, né, que eu quero trazer aqui a nossa reflexão, até porque o tema do programa de hoje é educação. Também um versículo da palavra de Deus, né, que é o seguinte: ensine o menino no caminho em que ele deve andar, e ainda quando ele crescer, ele não se esquecerá dele. Tem tudo a ver com a educação. Correto. Tem tudo a ver com a educação, tem a ver com o exemplo, com a família, tem tudo a ver com o que nos interessa na família, na sociedade, para que todos nós possamos ter uma vida melhor, né? E é interessante esse versículo, porque às vezes a pessoa fala ensine o caminho, não é o caminho, é no caminho, porque é o exemplo, né? Tem até um ditado, né, que nos diz assim, que o melhor conselho é o exemplo, né? Mas, professor, o senhor é graduado em filosofia, pós-graduado em filosofia e sociologia. Sim. Eu costumo dizer que nós padecemos, a sociedade como um todo padece em razão de duas grandes crises. A primeira delas é a crise de caráter. Não por acaso tanta corrupção, tanta coisa errada, tanta agressão aos nossos princípios, né, judaico-cristãos, tanta agressão à igreja. Eu digo assim, muita agressão às duas principais. Os dois principais alvos são exatamente a família e a igreja. Correto. Né? E aí, a primeira crise é exatamente a crise de caráter. E a segunda crise, e aí tem muito a ver, a sociologia tem muito a ver com a primeira crise, tem uma relação muito próxima com a questão da sociologia. Correto. E a segunda crise, que eu vou mencionar aqui, tem muito a ver também com a filosofia, muito mais talvez do que com a sociologia, que é exatamente uma crise da qual faz menção o Fritjof Capra. Ele diz que a maior crise que nos assola é a crise de falta de percepção da realidade. Que a filosofia ela busca nos ensinar a compreender as coisas, não é? De onde nós viemos, por que estamos aqui, para onde nós vamos. Tem umas atenuantes aí, mas... Isso, exatamente. Tudo tem que ser... em tudo a gente tem que colocar a nossa principal peneira, vamos dizer assim, né? Que é o ensinamento que está lá na nossa regra de fé e prática, que devemos ouvir tudo e reter apenas as coisas boas. Isso. Mas essa crise é isso, é a falta de compreensão da realidade, né? A falta de compreensão da realidade. E agora há pouco a gente estava dizendo, né? A pessoa vive como se nunca fosse morrer, né? E isso é uma falta de compreensão da realidade. E por esse motivo deixa de viver. Exatamente, Mas aí eu gostaria que o senhor fizesse uma breve reflexão para que possamos aproveitar dos ensinamentos do senhor. Primeiramente sobre a crise de caráter, porque infelizmente é uma crise que assola a humanidade e em razão disso tanta corrupção, tanto crime, tanta violência, tanta imoralidade, né? E também, né, dentro dessa reflexão, essa grande crise que é a crise de falta de percepção da realidade, né? Porque quando as pessoas compreendem a realidade, né, isso favorece para que a gente possa ser mais feliz na família, na sociedade, para que
a gente possa usufruir dos bens da vida e contribuir e permitir que os outros também, os nossos semelhantes, possam usufruir dos bens da vida. Então são essas duas crises que tem tudo a ver com a filosofia e com a sociologia. Eu gostaria que o senhor fizesse uma breve reflexão a respeito. Vamos lá. Pegando também o gancho que o senhor falou, de forma antropológica, estudando a história do ser humano, em toda a história do ser humano, ele sempre buscou e sempre vai buscar a sua comodidade. Onde você senta e se ajeita. Onde você encosta e quer cruzar os pés, as pernas e ficar de uma forma acomodada. Em toda a história da humanidade, o ser humano sempre vai buscar o seu conforto. E não é de se estranhar que o exemplo que o senhor bem disse, que o exemplo que muitas das vezes nós encontramos dentro da sala de aula, é justamente o reflexo daquilo que está dentro de casa. O versículo que o senhor citou, ensina a criança no caminho que se deve andar, isso nos leva a entender, e de fato é verdade, é que a família tem um papel, de sobremodo, muito importante, obviamente, na educação, no que concerne os bons costumes, os valores, a moral, a ética, a verdade. E é diante desta verdade que vem o que o senhor disse, e disse muito bem, a falta de caráter que existe no meio da sociedade. E aí reflete muitas das vezes dentro da sala de aula, porque o mau exemplo já está dentro de casa. E aí permeia por toda a sociedade e chega a atingir aqueles que trabalham na vida política, na vida pública. E é bem verdade que parte da sociedade diz sempre: por quê? Os governantes são corruptos, existem muitas transgressões dos valores, e aí a sociedade tende a acusar aquele que está trabalhando na área pública. Mas pouco imagina, para refletir, para pensar, que eles, que nós, que aqueles que militam na área pública, muitas das vezes, aqueles que vivem uma vida desdenhosa, são apenas reflexo da sua infância, onde muitas das vezes não fora ensinado a eles o caminho que eles deveriam andar. Dentro das escolas, nós encontramos em todo o Brasil esses exemplos, infelizmente, adolescentes e jovens que muitas das vezes agridem o professor com palavras, com atitudes, de forma que todos nós reprovamos. Então, eu acredito que essa falta de caráter, essa falta de personalidade, essa falta de bom senso daqueles que são responsáveis pelas crianças e assim pela sua formação até quando for adulto, é justamente porque falta-lhes identidade. Eu sou um jovem homem ainda, meu pai trabalhador, minha mãe, que Deus tenha, mas lembro-me que nós tivemos uma infância realmente muito penosa. E graças a Deus não há mau costume nenhum, porque de fato e de verdade nós tivemos o exemplo e temos o exemplo dentro da nossa própria casa. E isso é de se notar, porque muitas das vezes quando nós estamos dentro da sala de aula, e determinadas escolas, infelizmente, têm uma grande vulnerabilidade social, e que a gente sabe que o nosso papel enquanto educador, enquanto aquele que transmite conhecimento, porque nós também absorvemos deles, nós percebemos que a carência não é só cognitiva. Não. A carência vai além da cognitiva. Ela é muitas das vezes emocional, ela é subjetiva demais para nós ficarmos pontuando aqui. Mas as carências são
Muitas, doutor. Sem dúvida. A carência de paternidade, da presença do pai, da presença da mãe. Às vezes, porque o pai ou a mãe tem que trabalhar, e muitas das vezes não tem essa condição, mas muitas das vezes não é isso, né? Então a gente vê que a falta da identidade, que deveria ser criada na criança, no adolescente, até se tornar jovem, de fato é uma verdade. Então, né? Isso reflete na vida. Professor, está tendo uma discussão nos últimos dias sobre o Fundeb. O Fundeb está sendo discutido no âmbito do Congresso Nacional. O Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação. O Fundeb, que é previsto nos atos das disposições constitucionais transitórias, e o próprio nome já está dizendo, né, que é transitório, e agora algumas pessoas, né, sobretudo aquelas que vão decidir, né, sobre o Fundeb, e algumas querem, algumas pessoas, especialmente no âmbito do Congresso Nacional e do Poder Executivo, e também entre os professores, evidentemente, querem transformar o Fundeb em algo definitivo, e outros querem extinguir o Fundeb. O Fundeb, que é composto, ele é formado, um fundo, né? Isso. Ele é formado de partes de tributos municipais e estaduais. Correto. Sendo que, no mínimo, 60% desses recursos devem ser destinados ao pagamento dos profissionais da educação. Isso. Então, isso está tendo ampla discussão, continua o Fundeb ou não, torna-se definitivo ou não, e o professor, o professor Aderson, eu quero perguntar ao senhor, professor, qual que é a opinião do senhor, o que o senhor pensa a respeito, qual que é o entendimento do senhor acerca do Fundeb? Extingue-se o Fundeb, torna-se definitivo, a importância do Fundeb? Por gentileza, fique à vontade para nos trazer esse ensinamento também. Ótima pergunta, inclusive culmina com a pergunta de um participante aqui agora. O Fundo de Manutenção de Desenvolvimento, em relação que se diz o Fundeb, recebeu agora, né, a aprovação da PEC, um investimento que hoje está já destinado a 23% do ano de 2021 a 2026, chegará a 23% do seu investimento. Hoje, o investimento ele é 10% que a União destina para os estados, municípios, que atende a creche e até o ensino médio. Pois bem, todo o dinheiro, de uma forma legal, de uma forma bem destinada, ele é bem-vindo. E a educação, não é de hoje, ela passa por grande necessidade. Então, trazendo para a nossa esfera municipal, governador Valadares, nós recebemos aqui agora, doutor Rui, uma pergunta de um participante, nosso amigo Teodoro. Ele pergunta assim: professor Aderson, como o senhor recebeu a demissão de 300 colegas em meio à pandemia? Excelente pergunta. Muito obrigado, Teodoro, pela sua pergunta. Vamos lá. Assim como eu, pai de família, esses 300 que você citou aqui, acredito que também tem muita necessidade do seu salário. O senhor é pré-candidato a prefeito. Sem dúvida. Se o Senhor Deus assim o quiser, o senhor estará lá. E quando o senhor chegar lá, o senhor, como diz, né, o grande ditado, o senhor vai abrir a caixa preta e de fato, e de verdade, vai ver o que de fato está lá. Se é bom, se é ruim, nós não estamos questionando isso. Eu quero crer, quero acreditar que todo aquele que legisla e executa funções públicas no tocante ao nosso município, eu quero acreditar que faz da melhor forma. Por que faz da melhor forma? Primeiramente, que nós não somos juízes para julgar ninguém.
Segundo, se você quer ter um conceito sobre algo, você tem que estudar, procurar saber sobre aquele algo, e aí sim, ao invés de ter um preconceito, você tem um conceito a respeito daquilo. E em relação a esses 300 que foram demitidos, eu quero acreditar que o prefeito André Mello, ele lá teve as suas razões. Não sou juiz e nem advogado dele, mas ele teve as suas razões por assim fazer. Evidente, eu estou sempre do lado das pessoas que precisam mais. E haja vista, e agora eu vou trazer de uma forma mais minuciosa para a educação infantil. Eu fui pedagogo da educação infantil. Eu percebi e vi de perto, Dr. Rui, como é o trabalho maravilhoso das professoras de educação infantil, anos iniciais. Eu até disse em certa feita, em uma reunião com as professoras, eu disse assim, olha, não seria pecado algum se o salário das professoras de anos iniciais fosse um pouco melhor do que das outras etapas. Por quê, professor Waderson? Se o professor, de modo geral, deve ser, de fato deve ser valorizado, deve ser reconhecido, não apenas por aquela fábula que diz que todas as profissões são oriundas e por causa do professor. Não, não é por causa disso não. É porque, de fato, se não houver o professor, não tem desenvolvimento. Então, só para finalizar, e por que eu defenderia uma possibilidade de estudarmos, quem sabe, né, futuramente, não sei, defenderia um pagamento mais digno, sabe? Já que vem um fundo para sustentar, esse fundo ele é anual, ele é correto. Então, imaginemos o senhor, por exemplo, lá na cadeira, e o senhor recebe uma verba, e de repente o senhor começa a fazer alguns ajeitos para melhor beneficiar, no bom sentido da palavra, beneficiar o professor para receber de uma forma mais digna, que ele levante de manhã para ir para o seu trabalho e fala, poxa, o salário que eu vou ganhar vai ser o suficiente para pagar minhas contas e ainda fazer o guardado. Ele sentir-se digno daquilo que recebe. E por que eu defenderia, de fato, verdadeiramente falando aqui, a educação infantil? Eu vi como é bonito as professoras de educação infantil, como que elas labutam de mil formas para que a cabecinha daquelas crianças se desenvolva. Então, se as outras etapas, que são importantes, devem receber um salário melhor, e é verdade que deve sim, eu acho que a educação infantil poderia ter um adendo a mais, porque as criancinhas, elas se desenvolvem e daqui a pouco tem alunos melhores. Olha, eu vejo que com pena, viu, ô Teodoro, a dispensa desses 300 colegas, eu vejo com pena, mas acredito que, se Deus quiser, isso vai passar. Não podemos, infelizmente, ficar lamentando. Agradeço a sua participação e, se Deus quiser, dias melhores virão. Sobre essa pergunta do Deodoro, na verdade ele está sendo o porta-voz de talvez milhares de pessoas em Governador Valadares. Porque o que acontece? O Governador Valadares, antes da pandemia, já apresentava um dos maiores índices de desemprego do Brasil. Aliás, o índice de desemprego no Governador Valadares, antes da pandemia, já era superior à média nacional. Correto. Com a pandemia e com a necessidade de fechar algumas empresas, né, fechar o comércio, na verdade, e com isso algumas empresas acabaram quebrando, né, essa que é a verdade, né? E aí o desemprego aumentou muito em Governador Valadares. E aí foi exatamente nesse contexto, né, de uma população desempregada, né, que
a Prefeitura de Governador Valadares rescindiu o contrato com mais de 300 profissionais da educação, ou seja, o que estava ruim ficou pior. O que já estava bem ruim, né, a questão do desemprego, ficou pior. E imagina quando uma família ela sobrevive, a família sobrevive com o salário de um professor, de uma professora, e aí de repente esse profissional fica sem o emprego, porque não tendo emprego não tem salário, não tendo salário não tem o que comer. Essa que é a verdade. E pelo que soubemos, a gente não participou da negociação, nada disso, né? Lideranças da educação pública municipal apresentaram um projeto, e a gente conversou com pessoas, com professores inclusive, que participaram dessa conversação, apresentaram um projeto à prefeitura, e esse projeto contemplava a possibilidade de não dispensar os professores e ainda assim fazer a economia que a prefeitura pretendia fazer com a dispensa desses professores. Ou seja, teria sido apresentada uma alternativa à prefeitura para não dispensar os professores, não deixar os professores desempregados e logo sem uma remuneração, mas ainda assim, e com essa proposta, como eu disse, a prefeitura faria de toda forma a economia que pretendia, né? Mas a prefeitura acabou optando pela dispensa dos professores e isso aí gerou muita insatisfação. Essa é que é a realidade. Mas, professor, eu costumo dizer que a apartheid social aconteceu lá na África do Sul, aconteceu nos Estados Unidos e acontece no Brasil. Parece que é coisa do século passado, mas nos nossos dias, pelo menos na minha avaliação, do mesmo jeito que eu falo que o governador Valadares nunca teve democracia, porque democracia é governo do povo, pelo povo, para o povo, não tem governo do povo, pelo povo, para o povo e governador Valadares de jeito nenhum. No município onde os mandados, em regra, né, tem as exceções, mas em regra os mandados são comprados, isso não é democracia. No município onde as decisões no âmbito do poder público municipal são tomadas a partir de uma discussão, vamos dizer assim, entre a prefeitura e sua base aliada na Câmara Municipal, né? As decisões são tomadas a partir desse diálogo que envolve apenas prefeitura e base aliada na Câmara Municipal. Não há muitas vezes, quase nunca, uma audiência pública, não há uma discussão no âmbito social. Isso não é democracia, né? O povo não é chamado a nem participar, quanto menos para decidir, né? Porque se o poder é do povo e o povo é destinatário dos serviços, né, que devem ser prestados pelo poder público com qualidade, e o povo não participa de nada disso, não tem democracia. E da mesma forma, eu costumo afirmar que nós vivemos um apartheid social. E a gente tem muito argumento para sustentar essa afirmação. Nós temos um apartheid social. O senhor é professor, o senhor sabe muito bem, muito melhor do que eu, do fosso que existe entre a qualidade do ensino público na escola fundamental e no nível médio, e a qualidade do ensino no setor privado. Correto. Né? Então, assim, quando a minha filha estuda numa escola particular, quando eu chego ali, eu fico assim, eu não penso tanto ali nas pessoas ali daquela escola, eu começo a pensar que todas as pessoas, todas as crianças, todos os adolescentes, todos os jovens têm o mesmo direito de ter um ensino de qualidade, uma escola bem estruturada, com professores devidamente valorizados, motivados e com boas remunerações, inclusive. Então, isso eu vejo isso com grande preocupação, professor, esse apartheid social que existe no Brasil, que começa na educação. Não é? Porque as oportunidades não são iguais. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Mas essa igualdade ela não se materializa.
E isso nos traz grande preocupação, isso nos desafia. O senhor é professor e o senhor sabe, a qualidade do ensino público, por mais que os professores, né, os profissionais da educação se esforcem e se esforçam muito, né, a gente pode até dizer que são verdadeiros sacerdotes, né, são vocacionados, mas não existe estrutura material, estrutura física necessária, o apoio mesmo, o investimento que deveria ter para que filho de pobre pudesse ter exatamente as mesmas oportunidades de ascensão social que tem os filhos das pessoas mais abastadas financeiramente. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação sobre isso que eu estou chamando de apartheid social e qual seria a solução para a gente, romper com essa lógica perversa. Sim. Doutor Rui, e você que nos ouve, a Constituição diz que todo poder emana do povo. E a mesma verte o seguinte: todos nós somos iguais perante a lei, em direitos e obrigações. Direitos e obrigações. Me lembro muito bem, na Polis, na Grécia Antiga, quando Platão disse assim, está nos meus canais, está lá escrito isso. Disse assim: meu amigo Sócrates foi pego à força e levado para junto deles para participar da vida vil que eles faziam. Mas ele se reteve e teve o desejo e por esse motivo aceitou viver afastado, muitas das vezes subjugado, e até manejava a cabeça contra ele, e o repreendiam, mas não aceitou, mesmo que a fosse, estar junto de suas obras vis. Pois bem, nós entendemos, diante do que o senhor disse, e diante da veste que eu coloquei, que Platão dizia assim: poderia chamar o meu amigo como o mais justo. Solução não existe se nós não pararmos para pensar. Solução não haverá se a comunidade que nos ouve não parar para pensar. Não existe aqui, de uma forma demagógica, Dr. Rui e a nós todos, a receita da felicidade. Não. A receita do isso vai dar certo. Não. A sociedade não é cega. Muitas das vezes, a sociedade critica mais e participa menos. Essa é a verdade. O senhor bem colocou. Tem que haver a participação da população. Eu vou falar enquanto pré-candidato a vereador, na Câmara dos Vereadores, a população tem que participar mais. E a própria Câmara tem que viabilizar isso. E o povo tem que desejar isso. Nós que temos rodado mundos e fundos na nossa pré-campanha, doutor, e mundos e fundos mesmo, nós temos visto muita necessidade, muita carência. Mas não adianta chegarmos aqui também e ficarmos criticando, apontando. A sociedade está vendo, tem o poder de decidir e deve decidir. Esse apartheid que o senhor bem colocou, nós conhecemos o apartheid a partir da visão metafórica de Nelson Mandela, quando este fora preso por desejar melhorias e direitos ao seu povo. Quando Nelson Mandela foi para Joanesburgo, que é a capital da África do Sul, estudar direito, lá na tribo a qual Nelson Mandela vivia, segundo as tradições, ele chegaria a ser
príncipe e dominador daquele povo, se ele ficasse quietinho lá no seu recôndito. Quando ele percebeu que se nós ficarmos simplesmente calados, não participativos, nenhum direito vem, foi quando ele falou: ó, meu bem, junta as malas aí, Joanesburgo na cabeça. E ele começou a estudar, estudou direito, começou a estudar e começou a participar e começou a ser perseguido. E no final de toda a sua labuta, toda a sua labuta, no primeiro passo que ele saía da prisão, que a sua esposa vinha ao seu encontro e ela dizia: meu bem, tem muitos homens preparados e vamos fazer acontecer. Ele disse assim: não quero mais morte, contextualizando, não quero mais violência. Se as pessoas podem aprender a odiar, elas têm a capacidade de serem ensinadas a amar. Então, o que eu acredito é na mensagem de paz? Sim, na mensagem de paz. Na mensagem do temor a Deus? Sim, na mensagem do temor a Deus. Mas também tem aquela parte que eu me lembro do capítulo 4 de Mateus, quando Satanás leva Jesus ao pináculo do templo e diz a ele, pois quando Jesus estava combatendo Satanás só pela palavra, e certa vez aí Satanás percebeu isso e diz para ele: pois também está escrito, salta daqui abaixo, pois está escrito que aos teus anjos dará ordem para que não tropece em alguma pedra. E aí Jesus replicou-lhe dizendo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que significa isso? Há coisas que Deus faz, joia, mas tem coisa que eu e você precisamos fazer. E em breve teremos aí novas eleições. E eu, como cidadão, tenho direito de escolha. Você, como cidadão, tem direito de escolha. Pegando só mais um ganchinho. Lembro de um mártir. Depois eu falo do mártir. Lembro de um pastor americano chamado Martin Luther King. Estava lá dentro da segregação? Sim. Dentro dos direitos aos negros? Sim. Dentro dos mais direitos às pessoas menos favorecidas? E por isso que o Senhor também clama por mais desejo, por mais melhorias, por mais empresa, por mais emprego, por mais investimento para a nossa cidade. Martin Luther King, quando buscava direitos àqueles que não tinham dado a eles o direito, porque direito eles tinham, certa vez ele subiu ao púlpito e disse: não tenho medo das pessoas raivosas, nervosas, briguentas, violentas, que querem me ferir com faca e fazer acontecer. Eu tenho muito receio quando os bons calam-se. Por quê, pastor Martin Luther King? Porque quando os bons calam, o mal prevalece. Então a participação é necessária. A participação é necessária. Sim. O senhor está nessa empreitada, como executivo, futuro. Nós estamos, se o senhor assim permitir, como pré-candidato ao legislativo futuro. Não tenho nenhuma usurpação pelo poder. E quem me conhece e anda comigo sabe muito bem disso. Você quer conhecer alguém? Ande com esse alguém. Caso contrário, você terá um preconceito. Não terá fundamentado um conceito. Exatamente. Você observa que todas as coisas estão interligadas e são interdependentes. Eu sempre falo isso porque é uma grande realidade. Tudo está interligado e é interdependente. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Correto. E quando o ímpio governa, o povo geme. Não é? É relação de causa e consequência. O Martin Luther King diz: olha, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Você acabou de dizer. Só que então, se os bons, não gritarem, não agirem ou reagirem, os ímpios vão prevalecer. O tema que hoje é educação. O senhor fez menção aí também a Platão. Parece-me que o mito da caverna de Platão está mais assim evidente. Maravilha, eu amo. Está mais evidente nos nossos dias do que nos dias de Aristóteles, nos dias de Platão. Correto. Não é? E como o tema é educação,
Se não houver investimento em educação, parece que o povo vai continuar no fundo da caverna, não é, professor? Sim, no fundo da caverna. Platão tem uma frase célebre, que eu amo muito essa frase. Ele diz assim: se você deseja mover o mundo, comece primeiro movendo você. Então, estar no fundo da caverna, que é o mito da caverna, na verdade, estar no fundo da caverna, você deve entender da seguinte forma: todos nós ainda estávamos ou ainda podemos estar sem conhecer algo. A falta de conhecimento automaticamente que gera ignorância no ser humano. Então, estar no fundo da caverna é você estar acorrentado, preso, sem possibilidades e até mesmo sem desejo. Quantas são as pessoas que a gente encontra pela rua e diz assim: não acredito mais em política não, todo mundo é igual, todo mundo é muita gente. Pensa nisso, todo mundo é muita gente. Então, saia de dentro da caverna. Alguém está falando a você, está tirando as correntes que o prende no fundo da caverna. Venha para fora, porque tem uma luz raiando aqui fora e tudo aqui fora é bonito, que chama-se conhecimento. Perfeito. Professor, tem um fato que ocorreu em Governador Valadares, mudando um pouco aqui o foco. Fica à vontade. Né? Dentro da questão da educação, que é o nosso tema, a questão das creches em Governador Valadares. A creche atende crianças de 0 ou de 4 meses, né? Normalmente 3, 4 meses, até 3 anos e 11 meses, né? 4 anos incompleto. Isso. Porque completou 4 anos, já vai para a escola normal, né? Isso. As creches funcionavam em Governador Valadares até às 17 horas. Para que os pais pudessem trabalhar, ter uma tranquilidade. E como o poder público existe para promover o bem comum, né? Correto. É da área da filosofia, né? Tem tudo a ver. Né? O poder público existe para promover o bem comum. Então, presume-se que o poder público, até para dar uma condição dos pais, né, de famílias aí, da classe menos favorecida, poder ter uma tranquilidade, deixar ali o seu filhinho na creche, poder trabalhar no final da tarde, pegar o filho e passar ali o restante do dia e a noite, né, com o seu filhinho. No entanto, o atual governo tomou a decisão de reduzir esse horário de permanência das crianças na escola, tirando das 17 para as 15 horas, sob o argumento de que dessa forma economizaria uma refeição. Só que grande parte ou boa parte dessas crianças não tem o que comer em casa. Né? A gente falou agora há pouco da questão do desemprego em Governador Valadares. Outro dia eu estive conversando com uma senhora que dirige uma creche em Governador Valadares. Ela disse que do jeito que a criança sai da creche e vai para a escola, para casa, no final da tarde, às 15 horas, a criança volta no outro dia, com a mesma roupinha, com o mesmo penteado, tudo igual. E talvez com a mesma comida, né? Com a mesma merenda, com a mesma refeição do dia anterior. Porque não podemos duvidar que muitas dessas crianças não tenham o que comer em casa. Isso é a triste realidade. E a gente sabe que o Governador Valadares, o povo, né, não padece por falta de recurso. Em 2019 tivemos um orçamento de 1.368 bilhões. 2020 um orçamento de 1 bilhão e 500 milhões. Isso é dinheiro, professor, para raspar com enxada, com trator, é dinheiro demais. E tirar a possibilidade de crianças carentes ter uma refeiçãozinha no final do dia, isso para mim, isso dói. Isso dói, eu me revolto com isso. E a gente está falando de Platão, está falando de sair da caverna, a gente está falando de não nos silenciarmos diante dos gritos, dos maus. Isso. A gente precisa reagir diante dessa situação. Sim. Né? Qual que é a avaliação que o senhor faz isso? Uma política que reduz o horário de permanência
das criancinhas na escola, assim, sob o argumento para economizar uma refeição. A palavra política significa no grego governo. Governo. E na polis, a cidade, o governo ele tem que ser feito para a cidade, para o povo, para a polis. Questão de lógica. Senão não haveria necessidade do governo. Assim sendo, essa redução que fora feita em nossa cidade, teve lá o prefeito as suas razões. Eu quero acreditar que tem que ser mudado. Já que nós falamos tanto em prezar e lutar pela educação, apoiando de várias formas a classe, com projetos e etc., eu acredito que esta situação tem que ser mudada. Tem que ser estudada, tem que ser avaliada, tem que ser vista de perto e fazer os remanejos necessários, uma vez que de fato nós estamos falando que devemos dar valor à educação. E a educação no modo macro da palavra, olhando de cima. Educação que preocupa não apenas com o ensinamento de forma cognitiva, mas educação que preocupa com a alimentação daquele que está ali. Eu já vivenciei situações desta forma. E várias vezes. Alunos que realmente não tinham o que comer dentro de casa. Que muitas das vezes iam sujos para a escola. O que o senhor falou aí é a pura verdade. Iam sujos para a escola. Então, precisa de uma orientação, precisa de um melhor remanejo nas finanças para valorizar a categoria chamada professores. Mas nós também temos que essa valorização não pode ser só de conversa. Parabéns, você fez um bom trabalho, seu planejamento é lindo, todo engessado. Lindo por quê? Engessado por quê? A valorização que o professor quer, além do diploma, além do bate-palma, além de você fez um bom trabalho, é na conta bancária dele no final do mês. E para isso o executivo está aí, para poder remanejar, para poder mexer, para poder apoiar. Eu entendo, para finalizar essa parte, eu entendo que tem que ser revisto e mudar, aumentando para favorecer sim os pais, porque tem que favorecer a cidade aos pais. E aí mudando isso, e a escolha está na sua mão, você que me ouve entende muito bem o que eu estou dizendo. Então, tem que ser revisto, tem que ser mudado. Não concordo, essa é a minha opinião em relação a sair mais cedo para economizar, tira de outro lugar, se vira, mas criança tem que comer. Pronto. Verdade. Tem sempre um lugar que pode ser mexido, né? Isso é verdade. Porque se a gente não cuidar das nossas crianças, como será o nosso futuro? Não é? Então, se a gente quer um país melhor, né, se a gente se preocupa minimamente com esta e com as próximas gerações, a gente tem que cuidar das nossas crianças de hoje, que serão os nossos adultos, né, de amanhã, serão os nossos governantes, os nossos profissionais, as pessoas que vão cuidar do nosso país. Recentemente, eu sempre digo que os professores precisam ser devidamente valorizados, respeitados, né? E que os professores tenham boas condições, recebam boas condições para desempenharem bem esse papel que é tão relevante, né, na nossa sociedade. E recentemente, professor, a gente acompanhou aí, eu chamo de vanglória, né? Eu acho que foi uma vanglória quando se decidiu por pagar o piso nacional da educação aos professores. Eu fui ver quanto, então é um pouco mais de R$ 2.800. Quando começaram a soltar os fogos, eu imaginei assim, professor, agora vai ganhar bem, vai melhorar a educação, isso é muito justo e tal. Mas aí quando eu me deparei
né, com o valor, eu falei, não é possível que soltaram fogos de artifício para comemorar, né, porque na verdade o piso assim, comemoraram por passar ou por passarem a fazer algo que já deveriam estar fazendo há anos. Né? O piso ele já existe há muitos anos, então já deveria estar sendo pago há muito tempo. Reajustado. É como se a pessoa estivesse totalmente no erro, e a pessoa a que me refiro é a administração pública, né? É o governo, no caso municipal, totalmente no erro, não estava respeitando a legislação, e no momento que disse que passaria a cumprir, fez uma festa como se estivesse fazendo alguma vantagem, fazendo algum favor, quando na verdade o piso nacional da educação, eu até fiz uma reflexão sobre isso, porque o Brasil é um país continental, de dimensões continentais, então tem realidades muito diferentes, né? Nós temos regiões muito ricas e temos regiões muito pobres. Quando se pensou no piso nacional da educação, esse piso aí é para ser pago em regiões, né, que vivem, em municípios que vivem do fundo de participação dos municípios, do fundo, não tem renda, não tem receita, não sei o fundo de participação dos municípios, o que não é o caso de Governador Valadares. Eu acabei de falar aqui do orçamento de 2019 e de 2020. Né? Nesses 2 anos, quase 3 bilhões de reais. Fora o que chegou de emendas, aí, toda hora chega dinheiro de emenda aí. Né? No caso, mais é para a saúde. Mas eu me assustei, né, quando fizeram aquela festa, e a minha convicção é que o professor, para ele ser devidamente valorizado, essa valorização requer uma retribuição, uma contrapartida financeira também, em termos de remuneração, pelo excelente serviço que presta e pela relevância do papel do professor na nossa sociedade. Né? Então, assim, como que o senhor enxerga essa situação aí, né? Piso nacional no município que potencialmente é rico, sim, Governador Valadares vive como pobre em razão da administração, da gestão que existe, mas é um município rico, e professor recebendo um piso, né, que na minha avaliação é muito aquém daquilo que merece o professor. Existe uma lei que já determina esse reajuste. Então, se há uma lei que determina, então tem que ser cumprida. Simples assim. Simples assim. Porque que está defasado, todos sabemos. E eu vou bater, primeiramente, na mesma tecla que eu disse. Tem que ser mudado. Tem que ser revisto. A sociedade tem que participar mais e criticar menos, no sentido pejorativo da palavra. E, respondendo aqui a nossa amiga Tamires Queiroga, ela comenta assim, doutor: precisamos mesmo que o governo olhe para nós, professores, não só da educação infantil, mas de todas as áreas. Então, eu vou pegar um ganchinho dentro da educação, mas haja vista que nós vemos, de fato vemos, muitas necessidades. Tem muitas regulamentações que precisam ser feitas em Valadares, que vai gerar renda. E no momento em que for feito algumas regulamentações, alguns ajustes, que vai diretamente beneficiar o microempreendedor, ao grande empreendedor que estiver em Valadares, na medida em que algumas regulamentações, que nós temos ciência do que eu estou falando, forem reformuladas, refeitas e feitas, que gerar receita para os cofres da prefeitura, além do Fundeb, que vem de lá, que é para assistência à educação. Eu acredito que esses cortes de 300 professores, esse salário, eu acredito que desafogando um lado, aumentando a receita, atraindo empresas, sabe? Desburocratizando a situação, eu acredito que o cofre da prefeitura, economicamente falando, financeiramente falando, vai dar uma desafogada
E ao invés de despedir, mandar embora professores, vai conseguir fazer ajeitos, vai fazer um plano de governo legal que venha realmente falar, bom, eu posso pagar o professor melhor, sabe, dentro daquilo que de fato recebe, né? Nós não podemos falar muito. Tem uma máxima que diz que falo o que penso, mas nem tudo que penso falo, porque não pode, né? Não se deve. Mas a sociedade tem a capacidade de ouvir as vozes que clamam no deserto, e essas vozes tirar as correntes que as prendem dentro da caverna. Vem para fora, vem participar, vem estudar, vai pesquisar a vida da sociedade, seja mais participativo, não seja temeroso não. Não adianta ficar temendo. Deus abençoe a todos. Sabe, professor, às vezes a gente fala que a educação é a base de tudo, né? Mas muita gente pensa que isso é retórica. Quando a gente começa a refletir sobre isso, e as pessoas, em geral, passam a pensar um pouco mais sobre a legitimidade dessa afirmação, que a educação é a base de tudo, a gente chega à conclusão que a educação ela está ligada aos mais diversos e importantes segmentos sociais. A educação de qualidade ela tem um reflexo positivo na segurança pública, por exemplo. Eu tenho um livro intitulado O Caráter Sistêmico da Segurança Pública e Implicações na Realidade Brasileira. Nesse livro a gente fala sobre isso, tá? A educação seria um subsistema do macrosistema da segurança pública, porque um povo bem educado, um sistema educacional de qualidade, ele impacta de forma extremamente positiva no contexto da segurança pública. E assim torna-se menos oneroso para o Estado, para o município. Mesma coisa da educação. Quando a gente fala de educação, a gente pensa a gente fala de educação integral, muita gente pensa que é apenas no sentido em relação ao tempo de permanência na escola, quando a integralidade da educação tem muito mais a ver com uma visão holística da educação, né? Então, educação alimentar, educação no trânsito, educação em tudo, né? Nas relações, de uma forma geral. E o que a gente percebe é que a gente está ainda, assim, o nosso sistema ele ainda é muito primitivo, né? O nosso sistema educacional, ele ainda é muito primitivo. No momento em que os nossos governantes e a sociedade como um todo entenderem a importância da educação para tudo em nossa vida particular, nossa vida familiar e nossa vida em sociedade, a gente tem exemplos de países que foram destruídos na Segunda Guerra Mundial e hoje são superpotências. Correto. Né? Inclusive potências econômicas, né? Houve uma época, né, que o Brasil era um país muito mais rico. Por exemplo, vamos pegar a China, né? A China hoje é uma grande potência econômica, bélica e por aí vai. O Brasil já foi muito mais rico que a China, né? Mas muito mais rico que o Japão, a Alemanha, Coreia do Sul, né? E etc. No entanto, o que faz a grande diferença é quando a gente avalia, né, por que esses países desenvolveram tanto e estão enxergando o Brasil hoje pelo retrovisor, é o investimento na educação que fez essa grande diferença. No momento que os nossos governantes, como eu estava dizendo, né, entenderem isso que é tão simples, investirem mais em educação, a gente vai ter mais prosperidade financeira, a gente vai ter uma saúde melhor, a gente vai ter mais segurança, a gente vai ser muito mais feliz. Verdade. Né? Esse gancho do senhor remete à participação da nossa telespectadora, né, a Bem-vinda. Ela diz assim: não só os professores
devem receber os melhores salários, mais dignos, mas toda a classe que trabalha dentro da educação. E aí combina também com a participação do outro aqui, que diz assim, nosso amigo Teodoro, diz assim: segundo informação fidedigna, há na educação funcionários que recebem menos do que o salário mínimo. Se é verdadeira esta afirmação, isto é um absurdo que precisa ser imediatamente corrigido. Pois bem, dentro da consolidação das leis trabalhistas, a CLT, que é regida por lei, diz que não se deve receber menos que um salário mínimo. E de novo eu bato na mesma tecla. É lei, tem que ser cumprido. Simples assim. Então, novamente bato, tem que ser revisto muita coisa. O senhor disse aí sobre questões de investimento, né? E o senhor também disse a respeito que quando o ímpio governa, o povo geme. Se aquele que governa visar a individualidade, como é bem dito aí pelo Brasil afora, os amigos do rei, né? Os amigos do rei, se for visar um governo, seja ele qual for, mirando apenas de forma individual ou individualista as suas razões, os seus motivos, as suas motivações, automaticamente grande parte da sociedade, ela de fato vai sofrer. Isso aí é questão de lógica. E pensando no que a telespectadora bem-vinda falou, eu acredito que todo profissional ele é digno sim do seu salário. Então, é algo que o senhor já pontuou, esse inconformismo que o senhor fala, o nosso amigo aqui também fala, que há necessidade de mudança. Sem dúvida. A conclusão a que a gente chega, por tudo que falamos aqui e por tudo que poderíamos falar, mas o tempo não nos permite, é que investimento em educação, o nome já está dizendo, é investimento. Investir. É necessário, não é gasto. É necessário investir em educação. E investir em educação significa investir na qualidade de vida das pessoas, significa investir no futuro do nosso país, significa a importância de valorizar os professores, não só os professores, como bem disse a nossa amiga, toda a comunidade do sistema educacional. É preciso que haja investimento. E algumas regras precisam ser mudadas. Por exemplo, a questão do Enem, professor, eu gostaria que o senhor... Sim. Não é? Porque o que está acontecendo? Muita coisa precisa ser mudada nesse país. Escola de ensino fundamental e médio, escola pública de ensino fundamental e médio, onde os pobres estudam, vamos colocar assim de forma geral, né, onde os pobres estudam, a escola pública de ensino fundamental e médio não paga, não tem mensalidade. No entanto, a educação, o nível, melhor dizendo, de qualidade, é bem aquém do nível do ensino oferecido na rede particular. Mas não é por culpa dos profissionais da educação, não. A culpa é do pouco investimento que se faz, a atenção dada aos profissionais, né? Então, no ensino fundamental e médio, na rede pública, o aluno não paga, até porque não teria condição de pagar mesmo, que não tem dinheiro para isso. Correto. Né? Mas quando quando o assunto é ensino superior, também não paga, a Universidade Federal não paga. Só que quem estuda lá são os ricos. É o nível de ensino, de qualidade. E aí a qualidade é muito boa. Mas como não tem almoço de graça, como diriam os economistas, né? Não tem nada de graça, quem paga a Universidade Federal são os pobres. Isso. Porque os professores da Universidade Federal têm o salário, toda aquela estrutura tem uma manutenção, tem um custo. Quem paga para rico estudar no Brasil, nas universidades federais, são os pobres. Eu mesmo, professor, eu estudei, eu me formei na PUC, em Belo Horizonte, né? Todo semestre eu tinha que estar lá negociando. 2 anos depois que eu tinha terminado
Quando eu concluí o meu curso de Direito, eu ainda estava pagando faculdade. E rico não paga. Por quê? Porque enquanto o pobre está lá no ensino fundamental e no ensino médio, numa escola que o ensino é precário, porque não há investimento, o rico está estudando nas melhores escolas. Mas a injustiça não para por aí, não. A injustiça, a perversidade não para por aí. Tem muito rico que estuda no ensino fundamental e médio e escola particular, quando chega lá nos últimos anos, ele se matricula na escola pública para dizer lá na ficha lá de inscrição lá no Enem, etc., que é egresso de escola pública. Olha, isso é crime um negócio desse. Isso é crime, isso é falsidade ideológica. Tinha que ir para a cadeia. E cadê quem tem a obrigação de fiscalizar isso que não fiscaliza? E ainda, o camarada vai para a Universidade Federal, vai para a Federal, para o pobre, aquele de quem ele tirou a vaga, pagar a escola dele. Rapaz, que país é esse, professor? Muita coisa tem que ser mudada, muita coisa tem que ser revista, a começar da nossa cidade. Né? Eu me lembro muito bem, falando aos meus alunos o seguinte, você precisa se dedicar mais. E aí tem uma palavra que eu gosto de usá-la para mim. Você parou para pensar hoje? Você parou para pensar hoje? Se não parou, você vai parar. Valadares, assim como o Brasil, mas Valadares deseja respirar novos ares. E assim sendo, aos alunos eu dizia, você já parou para pensar hoje? Que é necessário se dedicar, porque trabalhar filosofia, matemática, geografia, biologia, né, física, seja o que for, dentro da sala de aula, vai além, deve ir além da parte cognitiva, do saber. O importante é compreender. Fazemos parte, eu falo isso com os alunos, fazemos parte de uma sociedade, todos nós temos nossos direitos e obrigações e você é parte integrante, aluno, dessa máquina. E você precisa participar mais. Não só os seus pais, seus tios, seus avós. Você enquanto aluno, você jovem que me ouve, é necessário participar mais. Eu tenho 16 anos, eu tenho 17 anos, não sou obrigado a votar. Olha, eu quero dizer o seguinte, doutor Rui, para nós aqui. Se você não quer exercitar o direito, você não tem direito. Exercer a cidadania é necessário. Esse inconformismo que você está vendo aqui são de duas pessoas que automaticamente deixam os seus mínimos confortos no sentido familiar, sentido vida secular, vida normal, para se expor. Para se expor. Em prol do quê? Em prol de uma sociedade, em prol de mais pessoas com mais direitos. Nenhum direito a menos. Perfeito. Amigos, estamos caminhando aqui para o final do Democracia em Foco de hoje. Estivemos aqui contribuindo conosco, nos trazendo informações, ensinamentos da mais alta importância, o professor o Aderson Silva. Eu gostaria que o senhor, professor, por gentileza, fizesse as suas considerações finais. Sim. Por gentileza, fica à vontade. Pessoal, é um prazer ter estado aqui, doutor Rui. É um prazer. Sabemos que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. E assim sendo, eu vou finalizar com uma palavra que diz: todas as coisas, todas, não é algumas, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Vamos buscar mais a Deus, vamos participar mais, vamos nos tornar mais ativos, cidadãos ativos, participantes. Vamos ser mais amorosos, respeitar as pessoas de fato e de verdade, como elas são. Todos são iguais perante a lei,
em direitos e obrigações. Não existe a questão de ideologias, não. Vamos respeitar as pessoas como elas são. Lembra quando Jesus disse, vinde a mim como estás? É nesse foco. Democracia em foco. Foi um prazer estar aqui. Deus abençoe a todos. Exatamente. Ninguém, como dizem, né, ninguém é obrigado a gostar de política, mas vai ter que se sujeitar a ser governado por aqueles que gostam. Verdade. Exercício de cidadania não é simplesmente o direito de votar e ser votado. É muito mais que isso. É ter consciência política para escolher bem os nossos governantes. Porque o poder é do povo, que o exerce de forma direta ou de forma indireta por representantes eleitos. Mas se, no momento de escolher esses representantes do povo, para que o povo, por meio ou por via desses eleitos, exerça o poder, se essa escolha não for bem feita, vai acontecer o que a gente está vendo por aí em nossa cidade e em muitos lugares do nosso país. Democracia em Foco de hoje está chegando ao seu final. Na terça-feira, próxima terça-feira, estaremos de volta com mais um Democracia em Foco. Queremos aqui agradecer a participação de todos, desejar que todos continuem sendo abençoados, que Deus continue abençoando a todos. Quinta-feira estaremos de volta com mais um Democracia em Foco, para tratarmos um tema muito importante e com um convidado também muito especial, tanto quanto o professor Aderson Silva. Até lá, fiquem com Deus.